a serem mulheres submissas de acordo com a tua santa vontade. Meu Deus, eu te peço assim, seja conosco, abençoa-nos em tudo, assim eu te oro e sei que o Senhor irá fazer, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo. Nós iremos ler o capítulo de número 2, 1 Timóteo, capítulo de número 2, do 9 ao 15. O tema da nossa lição, os irmãos que estão com a revista, é Mulher e a liderança masculina, submissão sem inferioridade, tá bom? Então, é um tema que eu sei que certamente vocês está aí dentro, né, da agenda de vocês em termos de compreensão, né? Diz assim a palavra do Senhor, irmãos, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 a 15. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem se assentar. Como eu disse a vocês, nosso tema hoje é a mulher e a liderança masculina, submissão sem inferioridade. Meus irmãos, existe uma incompreensão com relação a o que é submissão, e nós iremos ver nessa noite. Normalmente o mundo acha que o fato de uma mulher dizer que é submissa ao marido, ela está sendo ali oprimida, ela está debaixo de um jugo, de um sofrimento, né? Porque submissão, para o mundo, a ideia é uma submissão de alguém que tem autoridade sobre o outro, oprimindo o outro naquilo que o outro deseja que ele faça. E a gente vai nessa noite entender, né, um pouco mais sobre o que é essa submissão, como é que a Bíblia ensina essa submissão, e vamos entender uma coisa desde já, que é uma submissão que não tem inferioridade. Ou seja, homem e mulher diante de Deus, eles estão no mesmo patamar. Agora, o que é que muda de um para o outro? O que muda são as responsabilidades e as funções que Deus estabelece. O homem não é mais do que a mulher, e nem a mulher mais do que o homem. É isso que a palavra do Senhor vai nos ensinar. E a gente vai entender hoje que a submissão, ela se encaixa exatamente nessa relação onde nós, como homens, temos o dever de amar a nossa esposa, né, de também nos submeter ao Senhor, servindo a ela, amando a elas, e a mulher também se submeter ao marido, como no Senhor ou como ao Senhor. As mudanças históricas, irmãos, levaram a mulher a assumir um lugar que outrora era praticamente do homem. Imagine só, há muito tempo atrás, quando não existiam as tecnologias, como é que as coisas funcionavam? O homem tinha que sair para caçar, para trazer o animal da caça, né, para dentro de casa para alimentar a sua família. O homem tinha que dar a proteção à sua família. E, naturalmente, a mulher, diante dessa responsabilidade na criação, irmãos, era difícil. Imagina uma mulher indo para a selva, tendo que cortar tronco, tendo que matar leão, tendo que procurar e fazer a caça lá, né, e trazer essa caça para casa. Seria muito difícil. E naturalmente como é que a coisa foi sendo estabelecida? A mulher ficava em casa e o homem ia, então, em busca ali de alimento para trazer para a sua casa. Por uma questão simples, o homem era mais forte, fisicamente Deus assim estabeleceu o homem, a mulher, por ser mais frágil, ficava em casa. Só que a coisa não permaneceu assim. Com o andar da carruagem da história, o que é que nós vemos? Muitas coisas que outrora era só homem quem fazia, hoje a mulher pode fazer. Por quê? Porque não há uma demanda física para que determinadas coisas sejam feitas.
Se hoje você quer comer a carne de um boi, você não precisa ir caçar o boi na selva, porque se a mulher fosse fazer isso, era bem mais difícil do que para o homem. Hoje ela vai no supermercado com um cartão de crédito, né? Se dá o cartão de crédito, ela vai lá e volta com uma parte do boi para você comer em casa. Então, e o homem paga, né? Está lá, mas percebam que as mudanças históricas, né, na história, foi dando oportunidades à mulher, o que é bom, o que não é ruim, isso é bom. Hoje a mulher, ela pode também, né, trazer para casa o alimento, vai no supermercado com um cartão de crédito e resolve muita coisa. Mas diante disso, surge a questão, irmãos, com essas mudanças no decorrer da história, será que isso quer dizer que a mulher e o homem são iguais? Ou será que a liderança masculina, e será que a liderança masculina é coisa do passado? Né? Já que essas coisas passaram, que hoje a mulher pode fazer muita coisa, a mulher tem a sua independência. Então, é sobre isso que nós iremos tratar aqui nessa lição, e aí certamente vocês em casa, no decorrer da semana, devem ter feito uma lida aqui, buscado entendimento na lição, e vai ser interessante se vocês participarem, né? Eu vou instigar vocês a isso, pode ter certeza. Então, depois dessa lição, nós vamos entender 5 coisas. Primeira delas, nós vamos entender a crise da feminilidade em nossos dias, né? Então, o que é ser mulher nos nossos dias? E aí o mundo tem estabelecido um conceito que é bíblico? Não, irmãos, um conceito muito distante do que a palavra ensina. Portanto, para nós que somos cristãos, o que nos interessa é saber o que o nosso Deus nos diz, como é que Ele trata a questão da feminilidade. Também iremos compreender o que de fato significa ser submisso, né? E aí a submissão de uma forma ampla não é só um dever da mulher, é um dever de todos nós. Nós somos chamados a vivermos submissos uns aos outros, ou seja, na mutualidade da vida cristã. Também, em terceiro lugar, nós vamos saber em que consiste a submissão dentro do contexto do lar, e aí na relação marido e mulher, o que é que significa ser submissa, a mulher ser submissa no contexto do lar. Será que quer dizer que o homem subjuga e ela tem que fazer tudo que o homem quer assim? Então a gente vai entender o que é que a Bíblia tem a dizer. E em quarto lugar, entender um aspecto que para muitas mulheres tem sido um problema, né, que muitas não sabem resolver. Como conciliar a vida profissional, né, e a vida do lar. Né? A mulher hoje ela sai para ir trabalhar, às vezes deixa os filhos em casa, né, sob o cuidado de outras pessoas, e isso traz consequências, né, porque há uma necessidade dos filhos em relação aos pais. E, por fim, nós iremos compreender o papel da mulher no ministério eclesiástico. Por que a mulher ela não pode ser pastora? Essa é uma questão. Nós não consideramos, à luz das Escrituras, que uma mulher ela possa ser pastora. Mas isso significa que a mulher não vai fazer nada na igreja? Que a mulher não pode compartilhar a palavra? Que a mulher não pode exercer um ministério na igreja? É claro que não. A mulher pode e ela deve exercer esse papel na igreja. Mas a Bíblia, ela em lugar algum trata e diz que uma mulher ela pode ser pastora. Né? Então a gente vai tratar esses 5 tópicos aqui. Tem muita coisa aqui para a gente abordar. Eu vou procurar ser objetivo e queria ouvir vocês também para a gente poder conversar. Eu sei que aqui tem mais mulheres do que homens, então nós somos aqui, viu, bem-aventurado entre as mulheres. Os homens hoje foram para o congresso lá deles, né, e a gente ficou aqui. Então, seria interessante se as mulheres pudessem participar. Não se constranjam em falar, em perguntar, porque nós estamos aqui todos para aprender, tá bom? Então, vamos começar aqui falando um pouco sobre a crise da feminilidade. O que é a crise? Crise é uma mudança, né? Algo que está acontecendo. Então, a crise, ela acontece para passar de uma situação para outra. E a feminilidade, que diz respeito às qualidades, né, que uma mulher exerce como mulher, né, tem sofrido uma mudança drástica. A diminuição, irmãos, do trabalho físico, a regularização do divórcio, métodos contraceptivos, ou seja, para não engravidar. Hoje a mulher tem esse controle, outrora ela não tinha, né? Quando não tinha os métodos contraceptivos, de repente o marido chegava, tinha relações com a mulher e a mulher engravidava e toma menino, né? 15, 16, 17. Olha aí, 17 na sua sogra teve, né?
Então, com a chegada, né, dessas questões como os métodos contraceptivos, né, houve uma mudança em relação à mulher e o seu papel em relação ao homem, em relação à família. Mas não só isso, irmãos, a regularização e eu diria até a facilitação do divórcio. Antigamente, uma mulher, quando ela recebia carta de divórcio, era uma coisa assim absurda, né, porque ela ficava com uma mancha, né, a reputação manchada. Hoje, né, a coisa mudou, de certa forma. Hoje a mulher que é divorciada é uma mulher normal, que tem uma vida normal, né, não há tanto preconceito assim. Isso é ruim, né? O divórcio não é bom, né? O divórcio não é bom, mas essa mudança em relação ao trato, ao preconceito que uma mulher sofria e que não sofre mais, é uma mudança favorável, né? No sentido de que o mais importante é ouvirmos o que Deus tem a dizer, né? Então, meus irmãos, houve uma série de mudanças e com isso deu-se à mulher um grau de autonomia, de independência em relação ao que ela tem para fazer. Então, as mulheres de hoje, elas são bem diferentes das mulheres de 30 anos atrás, 40 anos atrás. Mas aí surge um problema. A mulher moderna abraçou a feminilidade, né, se tornando independente, autossuficiente, e abriu mão da feminilidade bíblica. Esse é o problema, irmãos, esse é o grande problema. A mulher, ela recebeu algumas coisas que lhe são favoráveis, como a independência, né, a autossuficiência, ou seja, ela planeja, ela tem um propósito, um plano de vida para si. Isso não está errado, isso não é ruim, isso é bom, mas quando isso se desvincula do que a Bíblia ensina, isso se torna um problema. Por quê? Porque uma vez que a gente estipula uma vida para nós que não está de acordo com o que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, não está de acordo com a Bíblia Sagrada, irmãos, não tem como nós estarmos debaixo da bênção de Deus. É como, imagine você um aparelho doméstico que você comprou para a sua casa e o fabricante deu um manual para você. E lá no manual tem todas as regras de uso. Você tem que atentar para aquelas regras de uso, porque se você não usar conforme está ali, você não vai conseguir obter, né, o bom uso daquele equipamento. Então, a vida também é assim. Deus estabeleceu para nós um caminho, princípios que devem ser considerados e observados. Quando a mulher ou o homem simplesmente decide viver uma vida paralela, não observando o manual, o que é que acontece quando a gente usa de todo jeito um eletrodoméstico sem observar o manual? Quebra, né? Quebra, pode até explodir, pode até causar um dano à família. Então, assim também é quando nós determinamos como a nossa vida deve ser, em detrimento da vontade de Deus. A mulher conseguiu essa posição de independência, de autossuficiência, de autorrealização, mas em compensação, muitas delas abriram mão do que diz a Bíblia Sagrada. E esse é o problema. A crise da feminilidade tem trazido esse problema para o nosso meio. A gente muitas vezes ouve até de mulheres que são cristãs, né, com discursos, irmãos, que não condizem com a natureza ou com uma mulher que é cristã de verdade, né? Por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês. Tem mulher que diz assim, não quer depender de marido, né? Às vezes a gente encontra jovens dizendo isso. Eu vou me casar nada para eu me tornar dependente de marido? Ou então, se eu me casar, meu marido não manda em mim não, eu sou livre, eu sou uma mulher livre, né? Meus irmãos, além disso, dizem o seguinte, eu quero ter e viver com o meu próprio dinheiro, né? Essa questão de dinheiro é um problema, né? Às vezes tem casais que já casam separados, porque cada um tem sua vida, seu dinheiro, e não há uma conta em comum, né? Com propósito em comum. Eu acho até que isso enfraquece bastante o casamento, porque quando nós temos um só caixa na nossa casa, irmãos, a história é outra, né? Quando os dois se trabalham, lá na minha casa, por exemplo, minha esposa trabalha, eu trabalho, mas a gente tem um único caixa, ou seja, sou eu quem administra o caixa lá de casa, e ela confia a mim os recursos dela e eu dou a ela também o que ela necessita, né? Que é o trabalho, fruto do trabalho dela. E eu confesso a vocês, irmãos, que muita coisa
chegou mais rápido a partir do momento que as duas forças se uniram para que a gente pudesse buscar os nossos objetivos. Mas quando você casa já separado, não, olha, você tem seu dinheiro e eu tenho o meu, isso pode ser um problema, isso pode ser um sinal, né, que talvez o casal não esteja percebendo, mas que pode trazer problemas para eles no futuro e na administração do próprio lar. Além disso, tem mulheres que se dizem cristãs que dizem assim também, ó, esse negócio de submissão não funciona hoje em dia. Já ouviram coisa desse tipo? Mulheres, vocês já ouviram alguma mulher dizendo isso? O que é que vocês acham? Há casos e casos, né? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Por que vocês acham que as mulheres, algumas dizem isso? Por que vocês acham que... A gente sabe que no fundo, quando fala em não se submeter, sabendo que a Bíblia e Deus nos diz para nos submeter, né, a mulher se submeter, no fundo a gente sabe que é transgressão, é pecado, né, no coração da mulher. Mas, na ótica de vocês, por que essa ideia da submissão é algo que muitas mulheres têm advogado, defendido, né, como algo que não deve acontecer? Alguém poderia falar, alguma das mulheres aqui? Falta de entendimento, né? Aham. Aham. Saber o que é. E não é isso, não? Ainda bem que ela sabe o que é submissão, viu? É a minha esposa que está falando aqui. Então, ela sabe o que é submissão, né? Que não é fazer o que eu quero, porque eu quero. Não é assim, irmãos. Tem que se combinar, né, irmã Elizabeth? Pois é, submissão. A gente vai já entender o que é essa submissão, né? Mas vocês... Mas vocês veem, além dessa questão de não compreender... E era agressivo o negócio, não era? Pois é, hoje tem que ter esse diálogo, né? Então, de acordo com a teóloga Mirelli, né, o problema, muitas vezes, das mulheres em relação à falta de submissão é por não compreenderem o que de fato significa ser submissa, né? E aí, detalhe, essa incompreensão, essa ignorância acaba levando muitas mulheres a assumir uma atitude mundana, secular, que não condiz com as Escrituras. Então a gente precisa corrigir essa ideia, né, e entender o que de fato significa submissão. Então nós vamos agora para o ponto 2, e aí eu queria tratar com vocês sobre o que significa de fato a ordem de ser submisso, de se submeter. Será que a ordem de ser submisso é balançar a cabeça, viver numa situação de humilhação, como muitos advogam aí, né? As feministas que dizem que a mulher ela não pode de forma alguma aceitar esse papel de submissão, porque isso é opressão, isso é algo que traz infelicidade, que priva a liberdade dela, é assim? Será que é isso que a Bíblia tem a ensinar? A palavra grega, irmãos, que é traduzida por submissão, é a palavra hipotasso, que significa assim, basicamente, colocar-se debaixo, sujeitar-se, né? Então, assim, não diz muita coisa para a gente, porque é isso que a gente pensa, né? Assim, submeter, claro, está ali se submeter a algo, a alguém. O problema não está, irmãos, no significado das palavras, mas no entendimento de como essa submissão se dá na prática. Esse é o problema. Esse é o problema. Quem não entende o que é a submissão, às vezes entende mal porque tem uma visão de como é que isso deve acontecer na prática. Se eu pergunto a uma mulher e digo, você tem que ser submissa ao marido, ela diz, sim. Mas qual é a ideia que ela faz de submissão quando está no relacionamento com seu marido? É de balançar a cabeça, né, e de se sentir ali oprimida, né? É isso que a Bíblia ensina, irmãos. E aí, essa rejeição moderna de qualquer
implicação de inferioridade, de humilhação feminina, né, que parece ter. Então percebam nas entrelinhas que quando nós falamos de submissão, a ideia imediata que tem se propagado no nosso meio, eu digo de uma forma geral na sociedade, através dos filmes, através de palestras, de entrevistas e tudo mais que a gente escuta, é de que submissão é exatamente a inferiorização da mulher. E por ser a inferiorização da mulher, a submissão deve ser algo abominável, algo que não pode acontecer. Então, é essa ideia que o mundo tem propagado, que o mundo tem ensinado aos nossos filhos e tem chegado, batido à porta dos nossos lares, né? De que ser submissa é ser inferior. E eu já adianto para vocês, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina que mulher é inferior a homem. A Bíblia nos ensina que homem e mulher, eles são como duas partes de um quebra-cabeça. Eu vou dar um exemplo. São como duas asas de um avião. É possível que um avião cumpra o seu propósito com asa só? De jeito nenhum. E se eu perguntar qual é a mais importante, a da direita ou da esquerda? Nenhuma das duas. Se uma for tirada, o avião não decola. Então, meus irmãos, o homem e mulher, eles não têm uma relação de inferioridade. Diante de Deus, somos iguais. Agora, nos propósitos da criação, mulher tem uma função que homem não pode ter. E homem tem função que mulher não pode ter. E essas diferenças, elas não são para que um bata no peito e dizer, eu faço uma coisa que você não faz. Essas diferenças são para que a gente entenda que a gente necessita do outro. Que Deus nos criou para que a gente tenha uma auxiliadora, o homem, né? Que a mulher tenha um marido que lhe ame como Cristo amou a igreja. Olha que privilégio, irmãos. Então, os dois, eles estão no mesmo patamar. Agora, o conceito de submissão tem sido deturpado exatamente por essa ideologia de que a submissão é sempre ruim e uma inferiorização da mulher, o que não é verdade. Irmãos, eu diria até que uma mulher que tem um marido que lhe ama, como Cristo amou a igreja, naturalmente ela se submete ao marido. Você teria dificuldades de se submeter à vontade do marido que lhe ama como Cristo amou a igreja, capaz de morrer por você, cuida de você, vai santificar você, vai estar guiando você, vai dar proteção a você. Ou seja, tudo o que Jesus fez pela igreja, o marido faz por você. Se a mulher ainda assim não se submete e não se alegra, né, ao marido com essas qualidades, irmãos, é porque realmente o problema não está no que está acontecendo, o problema está na ideia que ela tem, né, do seu papel numa relação conjugal. Então nós vamos entender na Bíblia o que é submissão. Primeiramente, submissão na Bíblia, irmãos, ela tem uma ideia ampla do submeter-se. Eu queria que vocês pudessem me ajudar aí, lendo alguns textos bíblicos. Vejam o que diz Efésios, capítulo 5, versículo 21. Por favor, quem encontrou pode ler. Efésios 5, 21. O que é que diz? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aí, Elinaldo, só está designado para a mulher? Não, para todos. Paulo começa dizendo sujeitáveis, todos se submetam uns aos outros. Agora está dizendo isso só a mulher? Não. Na ordem do texto, a mulher é quem é primeira orientada nesse sentido. Mas o mandamento aqui engloba homem, mulher, filhos, até os servos, eles são chamados à submissão. Por quê? Porque há um desejo da parte do nosso Deus que nós estejamos num relacionamento de uns com os outros, né, submissos, né, como servos, prontos a servir uns aos outros. Esse é o interesse de Deus, esse é o desejo de Deus. Vejam ainda o que é que diz Efésios 6, versículo 1 e depois alguém lê o versículo 4. O que é que diz? Efésios 6, 1 a 4.
Olha, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. A obediência é uma relação de quê? De submissão. E aí está falando de quem? Está falando dos filhos. Ou seja, não é só a mulher, filhos também. Veja ainda o que diz o versículo 4, de 6:4, Efésios 6:4. Olha aí, os pais também estão submissos, e submissos a quem? Ao Senhor, a Deus. Então, meus irmãos, a submissão, no caso da mulher em relação ao marido, basicamente é ser reverente e respeitosa com a autoridade do marido. Em outras palavras, quando é que a submissão não acontece? Não acontece quando o marido ele é desrespeitado na posição que ele tem. Então, uma vez que a mulher olha para o seu marido e toma o lugar dele, tenta tomar o lugar dele, ela simplesmente está desrespeitando, ela está sendo insubmissa. O que é que a submissão ensina, a submissão bíblica? Ensina a olhar e entender o papel que o marido recebeu e assim respeitar, honrar o seu marido pelo o papel que ele tem. Eu penso que a mulher sábia, irmãos, ela sabe dar honra ao seu marido. Ela sabe dar honra ao seu marido. Às vezes ela sabe até que pode tomar algumas decisões, mas ela deixa o marido tomar a decisão para que o marido entenda que aquela posição é uma posição que Deus deu a ele, que Deus lhe honrou naquela posição. Então, meus irmãos, a submissão tem a ver com o respeito à autoridade que Deus deu ao marido. E qual é a autoridade que o marido tem? De liderar, de ser o cabeça da família, de deixar pai e mãe tomar uma mulher e cuidar dessa mulher, como Cristo cuida e zela pela igreja. Além disso, meus irmãos, submissão não é algo negativo por si só. A Bíblia nos mostra que submissão, o nosso Senhor Jesus Cristo se submeteu. Quer ver um exemplo disso? Veja o que diz Lucas 2:51. Por favor, Lucas 2:51. Se submissão fosse algo tão negativo assim como as feministas e outros por aí andam pregando e anunciando e tentando converter alguns, né? O nosso Senhor Jesus Cristo não teria se submetido. E ele se submeteu. Veja o que diz aí 2:51, Lucas 2:51. Olha só, Jesus Cristo era submisso aos seus pais. Ele não viu isso como algo negativo. Ele não viu com aquela ideia de que os meus pais tentam me submeter a eles, isso é ruim, isso deve ser rejeitado, devemos lutar contra isso. Não. Jesus Cristo se submeteu aos seus pais. Irmãos, a submissão no casamento é necessária também para que o casamento de fato espelhe a relação entre a igreja e o Salvador. Para que a igreja de fato o casamento de fato espelhe a relação que Cristo tem com a igreja hoje, o casamento precisa estar numa relação de submissão, como Deus assim estabeleceu. Veja o que diz aí Efésios 5, versículos 22 a 24. Quem encontrou pode ler. 5 é... Isso, até o 24. Num relacionamento onde a mulher é insubmissa ao marido, tem como esse casamento estar espelhando a relação de Cristo com a igreja? Não tem. Esse casamento não tem nada a ensinar acerca da relação de Cristo com a igreja. Por quê? Porque só é possível se houver a submissão. Claro que essa submissão e também outros fatores, como o amor do marido sobre a esposa. Porque não tem como, num casamento, espelhar a relação espiritual de Cristo e a igreja, se o marido não ama a sua esposa. Se o marido é um insensível, né, que não trata a esposa, que não zela por ela, né, que não a santifica, que não a purifica, então não tem como, nessa relação, o casamento espelhar e refletir o que espiritualmente acontece na relação da igreja com Cristo.
Irmãos, dito isso, então, fica aqui claro, o que é submissão? Submissão é respeitar a posição de autoridade do marido. O marido tem uma posição lá, dar a ele o lugar que é dele, olhar para ele como o líder e dar a ele esse papel, esse lugar dentro do relacionamento. Isso é submissão, certo? Não é submeter-se a tudo que o marido diz, porque a palavra do Senhor diz que deve ser no Senhor, e o marido que está pedindo à mulher para que ela faça, ou solicita auxílio dela para fazer aquilo que Deus não é glorificado, irmãos, essa mulher não pode de forma alguma se submeter nessas condições. Irmãos, e no lar? Como é que deve ser então essa submissão dentro da família e no lar? Vamos agora para o tópico 3 aí da revista, observe aí na sua revista, a submissão dentro do contexto do lar. A ordem bíblica, irmãos, dada às mulheres, é específica em 2 pontos que nós iremos ver aqui. Primeiramente, a submissão da mulher, ela é espontânea. O que quer dizer isso? Uma vez que a mulher, ela vive a submissão que Deus assim deseja, ela deseja isso, ela quer isso de forma voluntária, espontânea, não é por pressão. Não é o homem dizendo, você vai ter que ser submissa. É a mulher com o coração tocado pelo Espírito, né, transformado para obedecer o Evangelho e a Cristo, que se submete ao marido. Não é uma questão de pressão. Então, primeira coisa que deve ficar clara aqui, né, sejam submissas de forma espontânea. Além disso, um segundo ponto dentro dessa submissão, e aí no contexto do lar, é que a submissão é ao próprio marido. Não é a submissão a qualquer homem. E aí, entendam isso. Não é a submissão ao homem, como se o homem tivesse o lugar para subjugar a mulher de qualquer forma. É uma submissão em que a mulher, com a maturidade devida, entra num relacionamento pronta para entender que o marido tem um papel que precisa ser respeitado, que precisa ser honrado por ela. É claro que quando eu falo isso, parece que todo marido não faz nada, né? Que são os santos, que não pecam, que não erram, né? E não é verdade, irmãos. Tanto a mulher como o homem, todos foram afetados pelo pecado. Mas aqui, como a gente está tratando sobre a mulher, então, meus irmãos, a gente precisa entender isso. A mulher, ela se coloca em submissão ao marido. E aí, irmãos, uma mulher que deseja casar, ela deveria considerar, irmãos, se ela está pronta a, dentro do casamento, né, assumir a maturidade espiritual para se submeter ao seu marido. As mulheres deveriam pensar muito bem nisso. Poucas pensam, né? Às vezes são movidas por uma paixonite, às vezes tem uma outra intenção, e lhes falta a maturidade. Na hora, então, que os conflitos aparecem, aí, se o marido, né, tenta se colocar no lugar de líder, ele é desrespeitado. A insubmissão naturalmente vai acontecer. Da mesma forma, irmãos, eu acredito que o marido deveria pensar antes de casar, o noivo, né? Deveria pensar antes de casar. Eu estou com a maturidade, estou pronto, com a maturidade espiritual, para amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Tem marido que não pensa em nada disso, né? Tem marido que está pensando só no que vai acontecer na lua de mel. E pronto. E se esquece que o casamento, a aliança com Deus, é uma aliança que requer de nós, irmãos, a renúncia, que requer de nós o amor, e nos dá um padrão elevadíssimo, que é o padrão de Cristo. Como Cristo amou a igreja, assim também devemos amar a nossa esposa. Então, meus irmãos, uma mulher, ao entrar num casamento, ela precisa buscar essa maturidade espiritual. Olhar para o seu parceiro que pretende formar uma família e se perguntar, será que eu estou pronta para me submeter à autoridade dele como líder, como marido do lar? Meus irmãos, a mulher cristã, ela tem que atentar para isso. E a mulher cristã tem esse dever, né, que vai, assim, colocá-la debaixo da bênção do Senhor. Vai colocá-la numa relação conforme Deus deseja, conforme Deus quer, conforme o manual do fabricante estabeleceu, para que a gente possa, de fato,
experimentar a felicidade que Deus assim determina para nós. Dito isso, irmãos, vem uma outra questão ainda relacionada à mulher e o seu papel, tanto no casamento como na sociedade, de uma forma geral. A mulher cristã, ela deve ter uma vida profissional ou ela deve ser uma dona de casa, cuidando de casa e se alegrar com isso, né? A nossa irmã Cláudia, essa semana, passou uma experiência, né, ao afirmar que ela tem prazer em ser uma dona de casa, cuidar do seu marido, cuidar da sua filha, né? E se levantaram, né, pessoas contra ela, exatamente por ela ter afirmado corajosamente esse posicionamento que é louvável, né, em meio a uma geração completamente desvirtuada, que tem, né, minado os casamentos com a ideia de que é um absurdo uma mulher hoje querer, né, ter um marido, um filho e cuidar da sua casa. É como se isso fosse quase que um pecado, né? Então, meus irmãos, a vida profissional da mulher. Até aqui, irmãos e irmãs, vocês gostariam de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Quer, Linaldo, falar? Não. É aí do lado de Maria, né? É melhor ficar em silêncio, né? Pois é, rapaz. Mirelle, diga. Pois é, minha irmãzinha. Pois é, Aham, é verdade. E nossos filhos são bombardeados de todos os lados, né? Sabe o que é que eu falo como pastor? Uma das coisas que me preocupa é que a gente vem aqui, passa 1h30 na igreja, aprendendo a palavra que o pastor fala, que os irmãos ensinam, que a gente conversa uns com os outros. A gente vai para casa e o restante da semana, porque tem gente que só vem nos fins de semana, estão sendo bombardeados com a ideia mundana, secular, né, ateia de vida, de família. Então, meus irmãos, vocês esperam o quê? Qual é o resultado disso, irmãos? Eu sei que graciosamente Deus, né, tem sustentado muitas famílias, tem dado filhos servos de Deus, cristãos, mas, irmãos, se a gente não se alimenta, a gente morre, a gente vai definhando, vai secando, perdendo força, daqui a pouco a gente morre. Então, a gente precisa se doar, né, se gastar um pouco mais no ensino da palavra, né, no que a gente precisa fazer para que os nossos filhos eles possam crescer bem fundamentados em Cristo Jesus, amando a Cristo Jesus, porque este é o segredo, né, ensiná-los a amar Cristo Jesus sobre todas as coisas, até mesmo mais do que ama a nós. Eu já disse aos meus filhos, eu disse, olha, vocês têm que amar a Jesus mais do que a mim e a sua mãe. E pode parecer até um absurdo isso, mas não é, irmãos. Se eles amarem a Cristo mais do que amam a mim e a minha esposa, nós seremos abençoados por tabela. Porque eles vão ouvir o que Jesus tem a dizer e eles vão aprender a respeitar os pais deles, eles vão aprender a honrar os pais deles. Agora, se eles não amarem a Cristo Jesus, meus irmãos, eles vão amar outra coisa. Eles vão amar outra coisa. E eu digo mais a vocês, quando chega na fase universidade, né, que aí o bombardeio é grande, e a ideia, eu estava lendo um pouco mais sobre essa questão do porquê que os jovens muitas vezes se desviam lá na universidade. Irmãos, às vezes não é nem por questão intelectual, de razão, de usar argumentos. É porque quando eles entram na universidade, eles percebem que ali há uma possibilidade, uma liberdade para eles fazerem o que o coração deles deseja, sem restrições. E se o coração deles não estão fundamentados em Cristo, eles naturalmente vão ser induzidos a viver uma vida sem regras, sem leis, e muitos, né, por não terem recebido a instrução necessária antes de entrar na universidade, quando chega lá se desviam. São crentes cristãos nominais, estão ali, vão para uma igreja, mas não tem nada de crente, né? Não tem compromisso nenhum com Jesus, e rapidamente cedem. Eu lembro, na minha época de universidade, quantos colegas que eu vim descobrir que eram crentes bem lá na frente, e os caras iam para balada, né? O linguajar não tinha nada a ver com o linguajar de Cristo,
E aí a gente percebia, não foi, tu era crente, hein, rapaz? Como é que pode um negócio desse, né? Que é isso, crente nominal. Então a gente tem, irmãos, que ensinar os nossos filhos antes deles irem para a universidade, para que eles possam chegar lá e terem a firmeza para suportar a batalha, porque não é grande, não, é uma batalha de resistência. A gente não vai mudar. E outra coisa, sempre foi assim. Não é nada novo, não é a universidade que é nova, não tem nada a ver. É tanto na universidade como fora da universidade, nas amizades. O mundo, irmãos, é um mundo contra nós, contra a família, contra Cristo. E a gente precisa, com prudência e com muita persistência, capacitados pelo Espírito Santo de Deus, ensinar os nossos filhos no caminho do nosso Senhor. Irmãos, vejamos então essa questão da vida profissional da mulher. O mundo ele tenta colocar na cabeça das mulheres que se elas forem independentes e autorrealizadas, elas serão admiradas. É assim ou não é, irmãos? Observe as propagandas que passam na TV. Se tiver uma mulher lá, a mulher vai ser sempre aquela mulher independente, autorrealizada. Se você assiste um filme e a mulher ela está lá como protagonista, ela rebaixa o homem, porque ela está agora empoderada, né? Assim que o mundo tenta colocar. E de tanto falar e ensinar isso, muitas mulheres estão acreditando que é isso mesmo. Então, a mulher que, quanto mais independente, quanto menos submissão ela tiver na sua vida, mais realizada ela vai estar, mais admirada ela vai ser, né, meus irmãos? De maneira que se você é uma mulher e diz que, né, ama ser uma mulher do lar, cuidar do seu marido, cuidar da sua filha, você é simplesmente, né, castigada, massacrada por essa posição. Com isso, irmãos, o mundo tem diminuído o valor, né, da mulher dona de casa, da mulher que decidiu cuidar do seu lar e dos seus filhos. Meus irmãos, me permitam aqui fazer um relato da minha experiência. Deus nos deu o privilégio, eu e Mirelle, nós somos privilegiados, de poder, na criação de todos os nossos 3 filhos, a gente poder acompanhá-los, né, nos primeiros anos de vida. Mirelle não trabalhou, Mirelle disse, eu vou ficar e vou cuidar dos meus filhos. E foi isso que aconteceu, com todos 3. Né? Caleb foi assim, Mariana foi assim, Mirelle não trabalhava, era só eu ralando para que ela pudesse cuidar dos nossos filhos. Eu digo a vocês, pode perguntar a ela aí. Irmãos, foi o maior investimento que a gente fez na vida dos nossos filhos. Tem gente que olha para os meninos e diz, como é que esses meninos são tão quietos aí na igreja? Né? Onde a gente vai, irmãos, o povo percebe isso, que os meninos, como é que eles passam 2 horas sentados com vocês lá na igreja, né? Tem coisa de criança que fala alto, que brinca, que gosta de trazer carrinho como agora, ó, tá vendo? Coisa de criança, mas, irmãos, estão na igreja, estão do lado da mãe, o pai não está aí, às vezes quando eu estou aí, sentam logo no colo, querem ficar perto, mas isso aí, irmãos, foi um investimento que a gente fez na fundação. A gente cavou um pouco mais fundo para que quando eles venham crescer, o edifício bem alto não venha cair. Então a gente decidiu fazer isso, mas o mundo diz não, o mundo diz, você mãe, você tem que esquecer isso, o que você tem que fazer é sair de casa, deixar o seu filho para que o Google, a TV, ou uma babá que não é crente, né, ou até a avó cansada, ou o vô cansado, cuide da criança, porque eu vou trabalhar. É isso que o mundo tem semeado, irmãos, na cabeça de muitas mulheres. E o resultado é o quê? Filhos que estão crescendo, distante de Deus, sem disciplina, porque por mais amor que um avô, uma avó tenha, irmãos, não é a mesma coisa dos pais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, quem tem filho aqui, Lima aí, Linaldo e Maria, Aline e Adriane, que já tem filho, sabe, tem dia que esses meninos estão querendo ser disciplinados por a gente. Tem dia que eles ficam fazendo coisas que eles para dizer o seguinte, diga alguma coisa, mamãe, fala alguma coisa, que eu preciso da sua correção, eu preciso da sua direção. Mas aí, para muitos filhos aí, irmãos, onde é que está mamãe, onde é que está papai? Né? Estão trabalhando, estão tentando um ideal de vida que não condiz com a palavra, irmãos. Certo? Então, diga Lima.
Aham. 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 Pois é. Aham. Agora, Lima, é fácil? Não é não, porque eles são. Pois é criticado, às vezes tem as próprias dificuldades que a criança traz, né? Os meninos de vocês já estão grandes, mas quando é pequenininho assim, ó, a dona Cláudia ali que o diga, né? O desafio que é manter a criança na igreja, ensinar a ela os valores de Cristo, então não é fácil, irmãos, não é fácil. Agora, o que a gente precisa estar atentos é a mentalidade que o mundo tenta propor para a gente que não está de acordo com a palavra. Certo? De que cuidar do filho, cuidar do lar, cuidar do marido é algo abominável. É algo que a gente tem que rejeitar, é algo que a gente que não nos traz bênção ou felicidade alguma. Isso não é verdade. Agora, é claro, quando eu falo da mulher e a sua vida profissional, você pode dizer, então a mulher não vai trabalhar, não? A Bíblia também não ensina isso, não. A Bíblia ensina que a mulher sábia é uma mulher que trabalha. É uma mulher também que está lá, ó, fazendo as suas atividades, né, administrando lá. Quer ver? Vamos ver isso, para a gente entender melhor. Provérbios 31, abra aí Provérbios 31. Veja comigo o que diz aqui, ó. Primeiramente, a mulher ela é encarregada das tarefas domésticas. Veja o que diz o versículo 15, por favor. Ou seja, é uma mulher que fica lá, não vou fazer nada com as pernas para o ar, não. É uma mulher que administra o seu lar. Veja ainda o que diz o versículo 18. Por que não se apaga de noite? Porque é uma mulher previdente, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que está visando, ó, o futuro. Além disso, irmãos, é uma mulher que faz trabalhos manuais e até investimento. Veja o que diz aí o versículo 16 e 24. Pode ler. Não, 16 e o 24. Olha aí, o que é que ela faz? Ela está ali observando o terreno, né, para ver se o terreno é bom, adquire uma vinha, ou seja, é uma mulher investidora, né? O que mais? Tá vendo? Ela faz roupa, ela costura. Ela não fica em casa, né? Falando de Maria, porque Maria trabalha com isso, né? Mas ela não fica em casa com as pernas para o ar, ela vai para o campo, ela trabalha. Agora, observe, irmãos, que isso aqui está associado ao quê? A mulher sábia, virtuosa. A mulher virtuosa, que é uma personificação da sabedoria, né? De um modo geral. É a mulher previdente, é a mulher que trabalha, é a mulher que faz investimento, é a mulher que administra o seu lar, que administra a sua casa. É, ela é uma administradora, ela é administradora, né? Ela não só coloca lá uma funcionária, ela administra a sua casa. Mas ainda diz, irmãos, que ela é louvada pela família e louvada também pelos de fora. Por favor, alguém leia Provérbios, aí o 31, versículo 23, o que é que diz? 23. Ou seja, é uma mulher que dá estima ao marido. O marido sai, olha, esse homem é casado com aquela mulher trabalhadora, uma serva de Deus, a reputação dela todo mundo conhece, sabe que é uma mulher de Deus. Veja ainda o que diz o versículo 28 e 29. Ou seja, é uma mulher, né, louvada pelos da família, pelos de fora
e pelos da família, né? Como fica claro aí. Meus irmãos, a vida profissional, ela nunca será bem-sucedida se nosso casamento e família estiverem falidos. E a gente precisa entender isso. Trabalhar fora está errado de forma alguma. Às vezes, para a gente poder complementar a renda da família, a gente precisa trabalhar fora. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, trabalhar fora em detrimento à destruição, ao prejuízo da família, irmãos, é um saco furado. Você enche por um lado e esvazia por outro. Diga. Pois é. Pois é. É verdade. É bem notório, né? É bem notório. Meus irmãos, e por fim, para a gente encerrar, a mulher na igreja, qual é o dever, qual deve ser o papel dela? Será que a mulher tem que assumir o púlpito realmente? É ela quem tem que liderar a igreja? Pelas Escrituras, não. Essa não é a responsabilidade da mulher. Então vejamos aqui o ministério feminino. Biblicamente, a escolha de líderes para a igreja deve ser de homens, né? A gente vê isso, por exemplo, na escolha de presbíteros e diáconos, escolhidos pela Assembleia, que sempre eram homens. A Bíblia não fala que eram mulheres, eram homens que eram escolhidos para estarem à frente na liderança. Atos capítulo 1, versículo 21 a 23, deixa claro isso, né? Quando ali é decidido a escolha daquele que assumiria o lugar de Judas, né? E era um homem, não era uma mulher. Contudo, meus irmãos, embora a Bíblia fale claramente que é o homem quem deve estar assumindo o papel de liderança, na igreja há espaço para as mulheres. E a Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de atividades que mulheres desenvolviam no ministério. Por exemplo, Priscila, lá em Atos 18, 26. Veja o que é que Priscila fazia aí. Atos 18, 26. 18, 26. Olha aí, e foi o que eles fizeram, eles discipularam Apolo, né? Então Priscila fez parte desse discipulado. As mulheres, irmãos, elas também são, a partir das Escrituras, né? Elas são responsáveis no ensino de seus filhos. Podemos ver isso lá em 1 Timóteo 1, 5, né? Lembrem lá da avó e da mãe de Timóteo, né? Que ensinava a ele. Por favor, pode ler quem encontrou? 1 Timóteo 1, 5. Não, é 1 Timóteo, é isso? É 2 Timóteo, desculpa, 1 Timóteo não, é 2 Timóteo 1,5, por favor. Lloyd e Eunice ensinaram a quem? A Timóteo. Ou seja, era uma mulher responsável no ensino dos seus filhos. E por fim, também as mulheres elas devem ser professoras de vida cristã às mulheres mais jovens, como Paulo ordenou lá a Tito, capítulo 2, versículos 3 e 5. Por favor, alguém leia para a gente concluir. Tito 2, 3 a 5. O que é que diz? Olha aí, irmãos, as mais idosas, né, as mais vividas, ensinam as mais jovens no caminho do Senhor, na vida que o Senhor assim estabeleceu para as mulheres. Então, concluindo aqui a nossa lição,
a Bíblia ela estabelece, irmãos, os papéis, papel do homem e da mulher, que não são papéis concorrentes, mas papéis complementares. O mundo, claro, pega isso e tenta transformar isso numa batalha, né? Da mulher que não deve se submeter ao homem porque não sabe o que é submissão, né? Acha que submissão é algo negativo e não necessariamente. Submissão tem a ver com dar respeito à posição do marido dentro do relacionamento do casamento, né, matrimonial. Irmãos, devemos ouvir o que a palavra do Senhor diz, porque é ela que de fato nos ensina. Assim encontraremos a sabedoria para assumirmos nosso papel como líderes do lar, nós que somos homens, e as mulheres entenderem também o seu papel e a importância do seu papel na edificação dos seus lares. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Fiquemos de pé, vamos orar encerrando. Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta que queiram fazer? Muitas? Muitas, né? Diga. Não tem. A gente... tem igrejas não necessariamente congregacionais, essas que você falou, que também não aceitam mulheres. Mas essas igrejas mais modernas, elas aceitam. Por que isso acontece? Porque é aquela questão, ou a gente está na Bíblia, a gente escuta o que a Bíblia tem a dizer e o que é ser igreja a partir das Escrituras, ou a igreja se transforma aí na imagem do homem, como a gente quer, né? Então, a gente está firmado na palavra. A palavra ensina, amém. Se a palavra não ensina, né? Então a gente não vai dar brecha para que alguém venha trazer suas ideias e fazer o que quer no meio da igreja. A palavra de Deus é quem edifica, né? Sola a Escritura. Viu? Aqui a gente segue as Escrituras. Que Deus nos dê força, né, espiritual para permanecermos, porque a pressão é grande. O mundo fica dizendo, e por que não pode ser diferente? A palavra, nós somos o povo do livro. Tá bom, meus irmãos? Então, que a gente ame as Escrituras e que ela estabeleça para nós o que é o certo, o que é o errado. Tá bom? Vamos orar. Meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade nessa noite em que tivemos de meditar sobre esse assunto tão atual, Deus, e que precisamos compreender cada vez mais. Pai, ensina a cada mulher aqui aquilo que a Tua palavra, Deus, nos diz. Eu sei que aqui nós tocamos apenas na ponta do iceberg. Há muita coisa a ser dita, aprendida, que o Senhor as desperte, Senhor, a buscar na palavra aquilo que o Senhor diz para a vida delas no lar, no trabalho, naquilo que elas têm para fazer. Também eu te peço pelos homens aqui, Senhor, tenhas misericórdia de nós. Deus, dá-nos sabedoria para sermos de fato autoridade, líderes nos nossos lares, e que o Teu nome seja sempre honrado e glorificado através da nossa liderança. Eu te peço assim, com a certeza de que o Senhor há de nos ajudar, porque sem Ti nós não podemos fazer nada. Também te peço agora, leva-nos para os nossos lares em segurança, e que amanhã, no dia do Senhor, estejamos todos aqui reunidos para cultuar e adorar o Teu nome como o Senhor merece. Pai, assim eu te peço, assim eu te louvo e te agradeço, em nome do Teu Filho amado